Olá, pessoal. Temos a oportunidade de estar aqui mais uma vez com esse brilhante deputado federal que nos representa imensamente em Brasília. É uma honra ter o nosso deputado federal Júlio Lopes na bancada do Fala Pública Podcast. Pietro, quero te dizer que eu aprendi muito na última oportunidade que eu conversei com o deputado Júlio Lopes. Estudei muito o tema que ele trouxe aqui para gente. Eu quero te agradecer, deputado, que eu sei que sua agenda é disputadíssima, né, Pietro? Mas estar aqui no Fala Pública Podcast para a gente é um privilégio e de uma envergadura ímpar. O nosso Rio de Janeiro ter um representante como o senhor em Brasília, deputado. Quero lhe agradecer imensamente em nome do Fala Pública Podcast. Deixar aqui um pouquinho para o meu Pietro falar, né, meu amor? Não tive o prazer de ter essa aula no capítulo anterior, tive problemas pessoais, mas agradeço o senhor novamente por estar participando do nosso Fala Pública, trazer assuntos e temas tão importantes para a gente. O Extrema senhor que é relevância. defensor das causas assim da população e que dói diretamente, muitas das vezes, no bolso, né, Flavinha? Que é a Isso. questão dos combustíveis, a questão diretamente ligada ao consumo do cidadão. Então, muito obrigado por o senhor estar aqui esclarecendo principalmente as dúvidas que a gente tem no dia a dia aí, né? Olha, E abraçando essa causa, né? bem, eu que quero agradecer, Pietro, Flávia, vocês estão brilhando aí no Fala Pública. O Fala Obrigada. Pública está fazendo uma grande oratória em defesa da população. Muito obrigada. E eu tenho uma honra muito grande ter sido convidado por vocês. Para mim é um prazer, uma alegria, uma satisfação estar aqui. Porque quem fala para o bem do povo, a gente tem que seguir e participar. Como vocês estão defendendo a população e defendendo bem a população, quem tem que agradecer sou eu. Obrigado. Deputado, nós tivemos a oportunidade de conversarmos muito na última entrevista sobre temas extremamente importantes para a nossa população. Eu queria começar exatamente pelo aquele que a gente vem batendo faz tempo, CPF único. Fala para a população aqui, o que é essa sua proposta que o ministro Padilha está lá quase terminando isso daí para colocar em prática? Olha, Fala, muito obrigado. Na realidade, o CPF único vai mudar a vida de você que está nos ouvindo, vai mudar a vida do país, porque é uma forma de identificar de uma maneira inequívoca cada cidadão, né? Quando eu falo inequívoco, é um termo meio sofisticado, mas ele quer dizer que vai identificar de uma maneira absolutamente assertiva, vai identificar de uma maneira que não gerará dúvida. E aí, Flávio e Pietro, no momento em que isso acontece, o cidadão fica empoderado para avaliar as funções de governo. E, na realidade, o que a gente quer é que cada cidadão seja um único e seja respeitado na sua integralidade, com a sua saúde, com toda a anamnese médica feita, um histórico médico feito, e nós, todos brasileiros, tenhamos direito a sermos reconhecidos como cidadãos únicos que somos. E à medida em que sejamos únicos também para o governo, possamos avaliar cada ato do governo. Seja o atendimento na UPA, seja o atendimento no hospital, seja o atendimento no ambulatório, seja o atendimento num cartório, seja o atendimento na Assembleia Legislativa, aonde quer que seja, nós temos o direito de avaliar o governo para que nós possamos ter um governo melhor, que nos sirva com mais atenção, com mais presteza, com mais velocidade. E é isso que a minha lei propõe estar fazendo acontecer. O ministro Padilha tem feito um bom trabalho, a gente conseguiu que o Tribunal de Contas da União exarasse uma determinação que o governo cumpra a lei. Essa lei já tem mais de 7 anos de publicada com a sanção presidencial e ela finalmente está sendo cumprida pelo Ministério da Saúde, que já expurgou 56 milhões de números do SUS e promete expurgar, Pietro, inacreditáveis 116 novos milhões de números até março. O que são esses números? São os números onde o dinheiro público ia embora, são os números onde a confusão era feita, onde a auditoria não chegava e onde até hoje o dinheiro da saúde se perde. À medida em que nós tenhamos para cada brasileiro um só número e que cada brasileiro esteja identificado efetivamente, a gente vai economizar só na saúde 20 bilhões de reais. Bilhões de reais ano. Isso é um dado do Tribunal de Contas da União. O senhor imagina 20 bilhões. O 10% do orçamento da saúde. Exatamente, é isso que eu ia falar, quase o orçamento Olha, Flavinha, de uma cidade. Na realidade, de algumas cidades. Várias. Várias cidades. Isso eu já tive um problema, e aí, bem bacana falar sobre esse assunto, claro. Quando mais novo, eu já tive uma confusão num cadastro que foi feito, porque existiam diversos números, a identidade era um número,
vai ter o homônimo de outro estado, porque eram órgãos diferentes, entidades, institutos diferentes que emitiam. Exatamente. E hoje você tem um DNA diferente para cada um e único. É algo que assim, eles vão se comunicar. Na saúde tinha um número, no Detran, na edificação civil tinha outro, na Receita era um outro, cada um utilizava um e parece que eles não se cruzavam, não se falavam. E hoje, com o CPF, eu vou falar para o senhor que eu vivo isso, a gente anda muito na rua com a população. E recentemente alguém veio falar comigo do cartãozinho do SUS e eu escutei um agente de saúde falar assim, não, agora é o número do CPF. Falei, cara, que bacana. Já estão aplicando de fato isso. E eu fui tirar a identidade recentemente, falei, eu não tenho uma identidade. Meu número agora de identidade, de identificação é o CPF. Essa é a minha lei. Essa é a lei do deputado. E eu falei assim, cara, mas demorou tanto por quê? Olha que perfeito. 7 anos, não né, tem como errar mais o Pietro, é o Sabe, Pietro agora. Exatamente. Sabe por quê, Pietro? Na realidade, a informação em 2025 é o verdadeiro poder. Por isso que vocês estão ficando poderosos, que vocês determinam e têm importância na comunicação. Então, fala pública tem importância porque tem importância junto à população. Se não tiver, não tem importância. E aí, como a informação é que é o importante, cada órgão quer ter o seu cadastro, cada órgão quer ter o seu controle, cada órgão quer gerir um cadastro diferente. E aí nós chegamos a absurdos, 360 milhões de números do SUS, para uma população de 212 milhões de brasileiros. Quer dizer, cada brasileiro tinha 3, 4, 5 números do SUS, fazendo uma enorme confusão e dispersando o dinheiro público. Então nós, nessa luta, quero novamente aqui agradecer e frisar que o ministro Padilha tem feito um bom trabalho e eu acredito que até abril nós possamos ter expurgados esses números que só levavam à confusão, que só levavam à perda de recursos e de efetividade no atendimento. E fora isso, né, deputado, do último levantamento que nós tivemos, o descaso com o dinheiro público no SUS é tremendo. Com essa confusão toda, a gente eliminando uma parte, né? A gente não vai dizer que está eliminando toda a confusão. Mas por uma parte, a gente tem uma economia bastante significativa, até mesmo para aplicar em políticas públicas de saúde. Eu quero te falar só uma área, né? Órteses e próteses, né? Como é que você pode controlar uma órtese, uma prótese, que são investimentos de milhares e milhares de reais, muitas vezes milhões de reais? Você vai para o tratamento de uma doença rara, se aquele doente não está efetivamente identificado, aquela prótese pode parar em qualquer lugar, inclusive ela pode, e é o que ocorre, ela não existe. Ela não foi colocada no lugar certo e ela não existe. Ela simplesmente não foi nem comprada. Ela foi comprada, foi paga, mas não chegou ao lugar certo. Agora não. Cada brasileiro que recepcionar uma prótese, que recepcionar uma órtese, ele vai ter que avaliar aquilo e dizer que recebeu, que está de acordo, e que está bem feito ou que não está bem feito. Inclusive, isso, o deputado que o senhor está colocando aqui, endossa uma matéria há bem pouco tempo que foi trazida aqui à população de municípios do interior do Nordeste, sequer faziam, o Pietro, cirurgias ortopédicas e que tiveram uma compra absurda de órteses e próteses que o Tribunal de Contas verificou que era maior que a população. E as operações não existiam. Não existiam. Então, quer dizer, foi um desvio, um ralo da saúde pública de bilhões. Não, eu quero dar um dado para vocês aqui que eu acho que é o que fala por si só e a gente não estaria vivendo, por certo não estaríamos vivendo, essa enorme crise do INSS se a nossa lei já estivesse em vigor. Porque o que aconteceu ali? Os cidadãos que, na realidade, eles fraudaram aquela autorização, não autorizaram. Se fosse a autorização feita com o CPF e com a biometria, da avaliação biométrica, jamais alguém que não quisesse ser descontado teria sido descontado erradamente. Por quê? Porque estaria o CPF e a biometria dele, como a gente faz para votar. Então, esse é o procedimento que tem que estar em todas as coisas, né? É você efetivamente autorizar um processo no governo com a sua identificação inequívoca, ou seja, a sua biometria da face e dos dedos e a sua autorização explícita. Então isso jamais teria acontecido, essa enorme crise do INSS, se a gente tivesse o procedimento da minha lei, a sua íntegra observada. E agora, se Deus quiser, nós vamos ter e a gente vai economizar bilhões. Deputado, só fazendo um parênteses também, o Fala Pública Podcast hoje, ele não está só aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma oportunidade muito grande, né, Pietro, de estarmos em grande parte do Rio Grande do Sul. Então, levando ao nosso público também do Sul, que essa lei é uma lei que
que vale para o Brasil inteiro. Sem dúvida. E que vocês também serão contemplados, vocês também terão essa oportunidade de verificarem o quanto que cada CPF traz de identificação para o habitante dos municípios mais distantes, digamos assim. Então, deputado, fazendo esse parênteses, nós estamos muito felizes porque nós, como brasileiros e principalmente cariocas, sabemos da sua dedicação em relação a essa lei. Quero mandar um abraço aí a todos os ouvintes do Rio Grande do Sul e aqueles que estão participando, que são do Rio Grande do Sul, porque esse ano a Portela vai cantar o grande Príncipe Negro do Rio Grande do Sul. Sim. Eu sou portelense de coração, estou muito feliz com isso. Acho que nós vamos fazer um grande desfile, já vi as fantasias todas lá. E, de fato, vai ser assim um desfile memorável, celebrando o príncipe, o líder negro extraordinário do nosso país. Olha aí, cultura trazendo para dentro do podcast Isso aqui. aí. Isso aí. Deputado, não muito obstante dessa sua fala aqui do CPF único, eu tive a oportunidade também de verificar a sua situação na área nuclear. Fala um pouquinho sobre essa sua atuação. Eu sei que nós teremos um evento próximo aí, lá em Brasília, né? Ah, muito obrigado. Na realidade, na semana que vem, na próxima semana, nós vamos dedicar a Semana do Congresso à energia nuclear. A gente vai estar fazendo lá no corredor Teresa de Benguela, que é aquele corredor que dá acesso ao plenário, uma grande exposição sobre a energia nuclear, porque é ela que pode dar uma redenção ao país. Pietro e Flávia, o Brasil é um dos 6 únicos países do mundo que tem o ciclo inteiro do urânio, ou seja, nós primeiro temos uma das maiores quantidades de urânio do planeta. Ninguém sabe, né? Há mais de 25 anos a gente não pesquisa e a gente tem ainda hoje 306 mil toneladas de urânio já cubadas, ou seja, já medidas e identificadas, que nós podemos ir lá explorar. E esse urânio, um copo de urânio desse tamanho aqui vale $200. Você imagina 306 mil toneladas, o que é de valor. É mais do que uma Petrobras que está enterrada para o futuro dos nossos filhos, para o futuro dos nossos netos, para nós mudarmos o IDH do país. E a gente precisa fazer isso muito rapidamente. Então, não só a lavra, não só a pesquisa, mas nós também temos a capacidade, depois de desenvolver muito academicamente o país, de levar o isótopo até 20% de enriquecimento. Para vocês terem uma ideia, com 5%, a gente energiza a usina nuclear. A gente vai até 20%, ou seja, nós somos um dos poucos países do mundo que enriquecem o urânio para fazer dele o ELAL, que é o combustível nuclear. E a gente não pode jogar fora essa tecnologia, a gente não pode jogar fora esse conhecimento, porque nós temos centenas de alunos nas nossas universidades que são formados em energia nuclear e que estão esperando a conclusão da obra de Angra 3 e o avançar do programa nuclear brasileiro. Eu tenho a satisfação de contar a vocês que na semana passada recebi no meu gabinete 6 alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro que ganharam na Rússia o hackathon de inteligência na área nuclear. Não. Alunos de 20 anos, 23 anos. Tem um aluno brasileiro de 23 anos que ganhou primeiro lugar do mundo em segurança financeira na Rússia, fazendo agora, nesse hackathon, a vitória sobre russos, a vitória sobre americanos, a vitória sobre dezenas e dezenas de países que lá competiram. Haviam 60 países competindo e os brasileiros foram os primeiros colocados. Então eu vou estar recebendo esse pessoal lá em Brasília agora, na semana que vem, mostrando à população brasileira, acho até se vocês puderem trazer eles aqui, porque eles são alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está aberto o convite, o senhor pode trazê-los, vai ser uma honra. O senhor com eles vocês aqui. vão ficar assustados com a capacidade desses meninos. 23, Jovens, 24 anos, 20 anos, os meninos, umas crianças aí. Nosso. E com todos eles mestrandos, doutorandos, todos eles já numa posição acadêmica inacreditável, e tendo disputado um hackathon na Rússia com os crânios do mundo inteiro. Em igualdade de condições e vencendo. Então é alguma coisa que a gente tem que exaltar. Eu estarei fazendo isso na próxima semana e mostrando, né, o quanto é importante que a gente preserve a tecnologia que a gente desenvolveu, o quanto é importante que a gente avance nessa tecnologia, e só 6 países do mundo dominam integralmente. O Brasil, inclusive, está fazendo um submarino nuclear, e, novamente, só 6 países do mundo têm a capacidade de desenvolver um submarino. E o Brasil não só faz submarinos, como está fazendo submarino nuclear, de propulsão nuclear. Bacana. Ele é armado convencionalmente, mas ele tem motricidade nuclear.
E isso é algo muito, muito importante do ponto de vista tecnológico, que nós estamos defendendo e exaltando a Marinha do Brasil. Então eu tenho feito esse trabalho, que é um trabalho que as pessoas não compreendem bem, porque não identificam questões eleitorais, porque o brasileiro tem pouca compreensão da importância disso. Mas eu quero dizer a você que está nos ouvindo, a energia nuclear é a forma de energia que mais se modificou, que mais se transformou e é aquela que vai efetivamente energizar o mundo. Quem diz isso não sou eu, é o Fatih Birol, que é o presidente da Agência Mundial de Energia. A energia atômica ela se transformou, ela deixou de ser uma usina muito grande para ser hoje pequenos e micros reatores. Esses pequenos e micro reatores têm uma capacidade energética imensa, são capazes de iluminar cidades inteiras, regiões inteiras. E hoje, por que a energia nuclear está tão importante? Vou dar um dado para vocês aqui que é super relevante para a fala pública. Hoje o mundo gasta 1,5% da energia do mundo hoje só para alimentar os grandes data centers. O Brasil não tem nenhum upscale data center, que são os super data centers. Os Estados Unidos tem 400 desses. Gente, os Estados Unidos tem 9.000 data centers, sendo que 400 em escala monumental. E esses serão todos energizados com energia nuclear. Porque a energia do mundo, até 2030, olha o dado que eu estou dando a vocês, é porque as pessoas não prestam muita atenção nas coisas e olha a oportunidade que a gente tem. Até 2030, o mundo vai ter que gastar 3% da energia gerada só para alimentar data centers. O Brasil hoje gasta 750 megawatts para alimentar os 200 data centers que tem, que não são 200, na verdade nós temos em torno de 186, algo nesse número. E eu tenho estado muito próximo a eles porque isso é a redenção do mundo, é a nova revolução tecnológica, né? E a gente está avançando muito, mas a gente precisa de entender que só a energia atômica será capaz de energizar essa quantidade de energia num curto prazo de tempo. Que interessante. Deputado, a gente tem um para chegar na ponta da população. Quando o senhor fala em energia nuclear, é algo que para a gente ainda é um motivo de desconfiança por questão de segurança. O senhor, como presidente da Frente Parlamentar Nuclear, você fala um pouco sobre essa questão de segurança, porque quando fala de questão de nuclear, de usina, a gente já fica logo pensando o quê? Hiroshima, pensa em bomba, pensa logo em questões mais contundentes e mais negativas. Quando o senhor fala, e eu já li um pouquinho sobre, e sei realmente assim, o que o senhor está falando, é bem bacana, os dados são interessantes, mas explica um pouco dessa questão de segurança pra gente. As pessoas ainda são um pouco leigas nessa questão e são um pouquinho, no Brasil, como o senhor falou, não evoluíram tanto na questão desse estudo do conhecimento macro. E fala-se muito em energia eólica, várias outras, mas a nuclear é algo que realmente a gente fica meio receoso. O senhor, como presidente, o que o senhor tem que falar pra gente assim, nessa questão? Primeiro, eu quero dizer que a energia nuclear é absolutamente segura. Absolutamente segura. O incidente que ocorreu no Japão, que as pessoas se assustam, foi um maremoto. Na realidade, não foi nem um maremoto, foi aquele tsunami. Né? O tsunami se abateu sobre a usina nuclear e ainda assim a quantidade de óbitos, Fukushima, foi o último grande acidente. Porque na realidade todas as tecnologias estão sujeitas a acidentes. No Brasil mesmo a gente tem barragens, várias vezes a gente ouve aí, barragem se rompeu, matou um monte de gente lá agora em Brumadinho, aquela catástrofe de milhares de brasileiros mortos. Uma tecnologia super dominada que é a tecnologia de barragens. Então, a tecnologia nuclear é uma tecnologia muito, muito segura. O mundo não estaria triplicando energia nuclear se ela não fosse segura. A China, nesse momento, ela está construindo 36 usinas nucleares ao mesmo tempo. 36 ao mesmo tempo. Os Estados Unidos tem 92 reatores nucleares em 56 usinas. O Brasil tem 2 usinas e está há 30 anos para construir a terceira. Finalmente, nós agora temos, e com muita honra eu quero aqui citar o nome deles e parabenizá-los, um grupo de empresários brasileiros que está se desenvolvendo para criar o primeiro micro-reator nuclear brasileiro, junto com a FINEP, que é a Financiadora Nacional de Estudos e Projetos. No investimento de 60 milhões de reais, o Grupo Diamantes criou uma empresa chamada Núcleo, que eu fui à Rússia exatamente agora, junto com eles, para tratar desse assunto, para a gente poder ter apoio deles para desenvolver o primeiro micro-reator brasileiro. Isso é uma mudança tecnológica que a gente tem no norte do país,
bilhões e bilhões de reais gastos com óleo para transportar óleo para alimentar as usinas térmicas a óleo do interior do norte brasileiro. Isso não faz nenhum sentido. Nós gastamos no orçamento nacional 12 bilhões de reais de óleo para levar óleo em cima dos nossos rios, em cima das nossas florestas, fazendo transporte de barco para barco de óleo, derramando nos rios, derramando nas florestas óleo, que é uma tecnologia super ultrapassada, quando na realidade a gente pode, com esses microreatores, iluminar a floresta inteira e iluminar cidades inteiras. Hoje a Rússia tem a tecnologia de reatores nucleares embarcados, então você leva o barco com um reator nuclear, e vai iluminando, pluga ele numa cidade, pluga ele numa determinada região e ele vai então energizar aquela região inteira. E é exatamente essa tecnologia que a gente quer trazer para o Brasil, para o norte brasileiro e para outras regiões, para que a gente possa ter efetivamente energia para o Brasil continuar crescendo na proporção que precisa. É interessante esses dados que o senhor traz aqui para a gente, pelo seguinte, como o Pietro falou, o conhecimento do brasileiro em energia nuclear praticamente é zero. A gente tem aí um desconhecimento, por exemplo, da própria Angra 3, que nós estamos há décadas para receber um investimento aí e que nunca termina. Eu me lembro que o senhor falou que nós teríamos aí uma proporção de término dela há pouco tempo, né? Flávio, o que acontece? A Angra 3 está com 63% de obra concluída. Uhum. E então, na realidade, faltam 37% das obras, mas falta a parte mais importante, que é a parte digital dela. É a parte de comando de operações, que tem que ser digital, que é para exatamente fazer com que a usina seja uma usina de última geração. Hoje, o Brasil gasta 100 milhões por mês com a obra parada. 100 milhões por mês com a obra parada. É uma loucura. Olha, porque isso, tem milhares e milhares de equipamentos que já foram comprados. Ultrapassados, não? Não são ultrapassados, porque os equipamentos que foram comprados são equipamentos mecânicos. Ok. É isso que eu falei para você. Então, graças a Deus, isso foi feito corretamente, porque o que se comprou foram os equipamentos mecânicos, que são equipamentos standards, que estão sendo mantidos a vácuo lá no CLEP. E, na verdade, onde é que vai esse dinheiro que eu estou falando? Tem concursados para funcionar com a Angra 3, mais de 1.000 funcionários que já estão contratados há anos e que recebem sem ter onde trabalhar. Eles estão trabalhando hoje em Angra 1 e 2, mas sem necessidade, porque na realidade eles foram concursados para trabalhar em Angra 3. Olha só. Então eles assumiram o serviço público, estão lá esperando a conclusão da obra e nada da obra, e eles têm que receber todo mês, e é justo que recebam, e é justo que eles fiquem lá, porque são técnicos super qualificados, são pessoas que conhecem uma tecnologia que muito pouca gente conhece. Então não são eles que estão errados, o que está errado é o governo e o país de não concluir a obra, né? Para as quais eles foram licitados e aprovados nos concursos públicos brasileiros. Então, quando você soma toda essa despesa e vê, inclusive, o custo da dívida que está sendo amortizada sem o andamento da obra, dá mais de 100 milhões por mês. Então, só esse governo já gastou mais de 2 milhões e 2 bilhões, né? Para manutenção 80, da Angra milhões, sem funcionar na sua integralidade. E enquanto, na realidade, isso é que eu tenho defendido a todo momento. O que vai colocar a Angra em pé é um financiamento do BNDES para que a energia seja repaga com a energia futura gerada. Então, não há uma despesa para o conjunto da sociedade, porque o BNDES já modulou, já contemplou um financiamento que eles chamam de Project Finance, que é um projeto de financiamento em que a própria energia futura paga. Então, dos 23 bilhões que a gente ainda precisa para concluir a Angra 3, pelo menos 20 o BNDES vai financiar. A gente só teria que gastar 3 bilhões do orçamento nacional, que estão vinculados, inclusive, a uma obrigação de pagar da Eletrobras. Um equívoco, uma negociação que o governo Lula fez com a Eletrobras para deixar mudar a participação nos conselhos de administração, eles meio que aliviaram esse pagamento da Eletrobras e aí isso está tudo atrasado. Eu tenho interagido muito com o ministro Alexandre Silveira, cobrado muito dele, e ele aqui eu tenho que dar o testemunho também. Pelo ministro Alexandre Silveira, essa obra já teria começado, ela já teria tido andamento, e eu acredito muito que assim ele o fará. Assim que for possível, no Conselho Nacional de Política Energética, ele vai deliberar pela conclusão da obra.
Há muita resistência, principalmente na Casa Civil, porque se acredita que é uma despesa muito grande, mas não é. Por que que não é? Porque uma usina nuclear, ela dura 100 anos. Ela é uma Isso obra só se muito paga. grande, ela tem um investimento muito grande, mas é porque ela vai durar 100 anos. As nossas usinas que estão aqui, Angra 1 e 2, têm 40, 45 anos, estão funcionando perfeitamente. Elas fazem uma atualização e seguem funcionando. É como se fosse uma grande hidrelétrica. Uma hidrelétrica é uma obra que dura 100 anos. Né? Então não é o custo da hidrelétrica, não pode ser comparado com uma torre de energia eólica ou uma torre de energia solar que com 8 anos está acabada. Sim. Porque com 8 anos, 10 anos, no máximo, você tem que pegar aquelas placas solares e mudar, porque elas já bronzinaram, elas já enferrujaram, elas já se danificaram. Então, uma coisa são 10 anos de amortização, outra coisa são 100 anos de amortização. Então, a gente precisa modular e entender bem que nós estamos falando coisas diferentes. Uma outra questão muito relevante é que quando a gente está falando de investimento em placa solar ou em eólica, e o Brasil hoje já tem 22% da sua base com energia solar e 12% da sua base com energia eólica. Mas o que falta aí, Flávia, que é muito importante? Porque uma grade energética, que a gente chama de grid, ele precisa de potência. Potência é você largar e ter, na hora que você precisa, aquela potência que você demanda para energizar um determinado sistema. A solar e a eólica, porque o sol é intermitente, porque o vento é intermitente, elas oferecem 25% de fator de potência. Ou seja, quando você faz um investimento de 100 em eólica ou em solar, só vai entregar 25% de fator de potência. Por quê? O sol tem dia nublado, tem dia que chove, tem dia que faz sol, tem dia que fica escuro o dia inteiro e a incidência não gera solar. Da mesma forma, o vento. Você pega 2, 3 dias de estiagem, as pás eólicas pararão de funcionar, não produzem, e aí você tem, então, um fator de potência de 25%. O hidráulico, que é a maior fonte brasileira, graças a Deus, nós já tivemos 60% de energia gerada pela fonte hidráulica, hoje temos 40%, 45%, são as grandes reservatórios hidráulicos brasileiros. Né? Eles geram 60%, 65% de potência. Por quê? A usina, 65% das vezes, ela vai te responder. Ela não vai te responder quando? Quando tiver ocorrido uma grande seca, quando tiver faltado chuva, quando o reservatório estiver muito baixo, ela não pode operar. Então, esses 35% são decorrentes desse fator de potência, porque ela precisa ter água para gerar. Agora, a usina nuclear, não. Você vai apertar no botão e a usina nuclear vai despachar. Como todas as vezes em que a gente tem uma queda, como todas as vezes que a gente tem algum problema, você apertou no botão, o átomo está lá e ele, na fissão dele, ele gera 85% de fator de potência. O que são esses 15%? É que de vez em quando, de anos em anos, tem que parar para, obviamente, limpar, para fazer a manutenção, para fazer exatamente o regramento de segurança necessário. Então, você deduz da capacidade de produção dele 15%. Mas é o maior fator de potência das energias possíveis, porque é aquela que tem pronto emprego, aquela que tem ligação imediata e aquela que oferece carga imediata. Podemos dizer, então, que as demais seriam paliativos e o futuro realmente efetivo seria a da nuclear? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Pedro, porque, na realidade, o futuro é uma grande combinação de energias, porque há você também hoje o desenvolvimento das baterias. E com o desenvolvimento das baterias, você com a eólica, com a solar, você vai poder gerar, quando você tiver incidência térmica ou incidência solar, armazenar numa determinada bateria e desta bateria extrair a energia necessária quando estiver chovendo, ou quando estiver sem sol, ou quando estiver sem vento. Então você vai ter que ter uma conjugação de esforços, né, da eólica, da solar, com o sistema de bateria, para ter um fator de potência mais elevado. Mas nunca esse fator de potência chegará aos 85% que a gente está falando aqui da energia nuclear. Deputado, a gente está vendo aí um estudo para a COP30, né, que vai acontecer, em relação até mesmo aos esgotamentos das nossas fontes de energia, né? Então, vários países têm discutido isso, até o último encontro que foi lá em Paris, em 2015, salvo o melhor juízo, e até hoje não conseguiram concluir por conta desse problema todo do clima, né?
E o Brasil, a meu ver, até hoje, a gente não consegue colocar em prática o entendimento de energia nuclear. Por que será? Porque falta investimento, falta conhecimento ou a combinação dos dois? Olha, tem muitos interesses conjugados nisso, né, Flávio? Primeiro, ninguém quer o Brasil forte, ninguém quer o Brasil independente. Pessoas querem um Brasil sempre mais ou menos, né? Então, há muito dinheiro de ONG internacional travando o nosso desenvolvimento. ONG internacional? ONGs que financiam o nosso atraso, né? ONGs que não permitem que a gente explore o nosso urânio, ONGs que não permitem que a gente explore o nosso nióbio, É importante que você ONGs fale que não permitem que a Importante que gente você fale isso. explore minerais críticos no Brasil. E lá eles estão explorando, lá eles estão minerando Lá fora eles fazem isso. terras raras. E aqui eles financiam ONGs para fazer baderna, para não permitir que a gente faça a prospecção e a lavra desses minerais críticos, dessas terras raras que podem mudar o futuro dos nossos filhos, né? Ou seja, eles incentivam aqui a Bagunça. não exploração e lá eles exploram. É exatamente isso. Aqui faz mal e lá faz bem. Exatamente isso. Tanto que o que Trump só absurdo. fala de terra rara, né? Isso. Todo acordo que ele quer fazer, ele quer fala fazer da em terra rara, né? É. Então nós aqui não podemos minerar terra rara porque Mas- eles acham que não é bom. Agora, Isso. o resto do mundo todo Pode. e eles podem terra rara à vontade. É, eu falei, eu entrei nessa seara, absurdo. Pietro, eu falei isso, por quê? Porque esses estudos que estão sendo levados até a COP30, que vai acontecer lá daqui a um mês, em novembro, né, no norte do nosso país, ninguém leva a situação da energia nuclear. Estão sendo falados outros países, outros tipos de energia, mas ninguém fala da energia, do potencial que o Brasil tem na questão nuclear. E, salvo o melhor juízo, foi exatamente sobre isso que o deputado acabou de nos trazer. Quer dizer, as ONGs internacionais invadem o nosso país, limitam a atuação do nosso poder sobre as nossas terras, sobre o nosso conhecimento, mas lá fora elas fazem o contrário. Financiam muita comunicação, financiam muitos Exatamente. jornalistas, financiam Exatamente. muitas coisas, né? Eu acho que Se isso eu- é interessante a gente falar aqui. Eu queria fazer um comentário mais político com vocês em relação ao governo, né? O governo Lula agora está numa situação bastante privilegiada. O governo hoje tem uma situação eleitoral muito privilegiada. Eu tenho sempre uma visão mais de mercado sobre a política e sobre a vida, mas não posso deixar de reconhecer que o governo tem feito avanços enormes e que nós, na direita, temos nos atrapalhado enormemente. Então, o nosso Eduardo aí tem nos atrapalhado bastante com essa postura em relação aos Estados Unidos, esse sobretarifa que nós vivendo. Acho que isso foi um enorme equívoco, né? E aí o presidente Lula tem hoje uma dianteira, mas eu queria falar aqui sobre o projeto que eu acho que vai ser uma redenção para o brasileiro, que é a implementação desse projeto da isenção do imposto de renda até 5 mil. 5 mil e chegando até 7,3 mil reais no salário. Isso, Flávia, é uma medida muito inteligente, viu, Pietro? Porque ela, de fato, vai desonerar 15,5 milhões de brasileiros, vai permitir que essas pessoas tenham um ganho real da ordem de 10% dos seus rendimentos. E eu acredito fortemente, Flávia, que ninguém administra melhor o dinheiro do povo que o próprio povo. Ninguém vai saber fazer melhor para o cidadão ou para a cidadã do que ele mesmo ou ela mesma, tendo o recurso, tendo a capacidade de investir. E esse dinheiro na mão da população vai avançar muito, porque eles farão poupança, eles estudarão, eles vão se divertir, eles vão fazer o seu lazer Gerarão economia. e vão fazer essa economia andar. Então eu aqui quero reconhecer todo o mérito do governo nessa ação, em que pese eu tenho uma visão diferente e questione muito o governo. Semana passada mesmo votei contra a tentativa do governo de aumentar os impostos, mas quando acerta a gente tem que reconhecer. Sim. Quando acerta a gente tem que dizer que houve um acerto e votar pelo acerto, porque também não adianta a gente ficar querendo prejudicar o país para se beneficiar politicamente. Então eu não sou desses. Quero aqui mais uma vez dizer que tenho uma visão muito mais pró-mercado, acho que o governo faz muitas coisas que não deveria fazer, que na mão da iniciativa privada iriam muito melhor do que na mão do governo, mas essas medidas, sobretudo essa, O imposto de renda. imposto de renda, foi um golaço. E uma outra medida que eu quero aqui dar de antemão para vocês, que eu vou fazer aqui Spoiler. algo bem importante, é o seguinte: existe uma proposta do governo Lula que foi externada a partir do ministro Haddad, que eu acho brilhante, porque eu fui secretário de Transportes quase 8 anos aqui no estado do Rio de Janeiro e sei da importância do bilhete único que eu tive a honra de fazer, que eu tive a honra de criar, e que foi uma mudança
paradigmática na vida das pessoas. Radical. Radical. Porque aquele que morava mais longe era sempre penalizado por causa do custo mais caro do Vale Transporte, perdia a competição do emprego, perdia a competitividade no seu lazer, enfim, era sempre o mais prejudicado. Nós, ao fazermos o bilhete único, mudamos a vida dessas pessoas. Eu tenho, assim, muita satisfação íntima de ter colaborado muito e de ter feito isso ficar de pé aqui como um exemplo para o Brasil. Na realidade, só São Paulo tinha feito na cidade de São Paulo e nós fomos o primeiro estado brasileiro a fazer o bilhete único estadual, contemplando as 23 cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, sendo o primeiro grande exemplo para o Brasil. Pois bem, Pedro, agora o Haddad disse que o Lula quer fazer uma coisa que eu acredito que tem que ficar de pé, que é você dar o transporte gratuito para todo mundo, para todo lugar. Nossa. E eu quero assumir Desafio. aqui, no Fala Pública, que eu estarei ombreado com esse desafio. Eu concordo com isso. Farei todo o possível para que todos vocês que utilizam o transporte público, sobretudo aqueles que acessam para trabalhar, possam ter o transporto público gratuito. É Que muito bacana. importante e revolucionário que assim nós o façamos. Tem um programa alemão chamado Deutsche Ticket, que é um programa em que a Alemanha financia com mais de 3,5 bilhões de dólares, um programa que cada alemão com 40 euros, ele compra um cartão e ele pode fazer mobilidade pela Alemanha inteira, qualquer lugar da Alemanha, se deslocando durante um ano inteiro, tudo subsidiado pelo governo alemão. Um ano inteiro. É a redenção da mobilidade pública. Então é um grande exemplo de que um país mais desenvolvido do mundo, como é a Alemanha, porque certamente no contexto das nações desenvolvidas, a Alemanha é 3 ou top 5 em termos de desenvolvimento humano, em termos de desenvolvimento econômico, e ela tem esse programa e nós podemos aqui no Brasil encontrar meios e formas de financiarmos a mobilidade pública com o conjunto da sociedade. Olha. É o conjunto da sociedade que tem que pagar pela mobilidade pública. E eu estou fazendo parte, pedi ao meu partido para me indicar para a Comissão de Transporte que querem enfrentar esse tema. Obviamente, né, Pietro e Flávia, não será um estalar de dedo, não vai ser na primeira hora, nem no primeiro momento, que a gente vai estalar o dedo e as coisas vão se modificar e vai todo mundo andar de graça. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós podemos perfeitamente pegar aquilo que nós criamos também lá atrás, e que foi uma redenção à sua época, que é o Vale Transporte, e modificar o Vale Transporte, fazer com que essa contribuição seja transferida de uma outra forma e paga de uma outra forma, qualificando melhor os investimentos, melhorando o desempenho do investimento e remunerando melhor o sistema público de transporte. A gente pode, por exemplo, né, programas enormes do governo, você faz aí, você tem o gás para todos, você pode fazer o gás para transportar. O Brasil tem as maiores reservas de gás do mundo, nenhum país gera tanto gás nos nossos poços como nós e jogamos fora esse gás porque reinjetamos o gás para dar pressão de óleo nas nossas reservas. Mas, na realidade, grande parte desse óleo pode ser utilizado para transportar as pessoas de graça num enorme programa de mobilidade pública com nova forma de financiar. Enfim, Pietro, existem muitas maneiras de fazer e eu acredito muito que essa proposta, que não é minha, que é do Haddad e do Lula, o Lula diz que vai apresentar à nação essa proposta para o governo que vem. Eu aqui já quero me antecipar de que com essa eu estou com eles, em que pese nós temos as nossas diferenças e as nossas muitas divergências. Nesse assunto, eu quero você, usuário de transporte, você, usuário de metrô, você, usuário de trem, usando esses modais gratuitamente. Agora, óbvio, e eu disse já ao governo, que não é pegar e financiar a ineficiência, não é pegar e financiar todo o transporte como ele está feito hoje. Não. Nós precisamos pegar, e como eu fiz na minha época, estudar o que é arterial, porque o transporte é um sistema circulatório, né? O transporte é o que faz circular o sangue da população. E como tal, você tem veias menores, você tem artérias e você tem sistemas venosos inferiores, que são muito pequenininhos e que eles, obviamente, terão que ter um outro tratamento. Mas aquelas vias arteriais que são aqui no Rio de Janeiro, né, a Supervia, que são o metrô, etc., eles têm que ter um enorme investimento público, para que a gente possa fazer transporte de alta capacidade, com alta velocidade
e transportar as pessoas com mais qualidade, com menor custo. E aí, então, a partir de um estudo global e nacional do que são os transportes de alta capacidade, do que são os transportes arteriais, a gente vai, então, efetivamente poder modular e chegar um dia a esse sonho de termos as pessoas sendo transportadas gratuitamente. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou morador de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, e quando a transformação do senhor da parte beneficiou enormemente pessoas que pegavam 2, 3 condições para começar a pegar uma só direto. E aí a gente começou a ver assim, realmente uma nova formatação na questão do transporte público. Mas muito me preocupa, deputado, e aí isso me permite fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo. Não, por favor. A gente vê a questão dessa taxação até 7,3 da questão do que o senhor falou, do imposto de renda. 5 mil até 7 mil. Isso não prejudicaria, talvez, na arrecadação do governo? E segundo, ele está deixando de taxar e automaticamente também está dando gratuidade, pretendendo dar gratuidade. Hoje, o senhor acredita que faria falta ou faz falta essa arrecadação? Primeiro é importante lembrar que a isenção do imposto de renda até R$5 mil, chegando até 7,3, ela está sendo financiada por um aumento de 10% no pagamento daqueles que ganham acima de R$1 milhão. Então, foi assim que foi feito. Há uma compensação e o valor, na minha concepção, é suficiente. A gente onerou todos aqueles que ganham mais de R$1 milhão terão que pagar mais 10% para poder financiar essas pessoas que ganham menos. Então, esta foi a medida que o governo fez e com a qual eu concordo. Nós taxamos aqueles que ganham melhor, aqueles que ganham mais e isentamos aqueles que ganham menos. Porque assim que tem que ser. Efetivamente, a gente tem que ter uma visão redistributiva. Distribuir melhor o recurso, fazer com que o recurso chegue naquele que necessita mais, naquele que precisa mais. Assim foi feito. Assim foi feito no salário, na isenção. Agora, Pedro, nós não estamos falando, como eu te disse, um objetivo do tamanho que nós estamos colocando, certamente não é para acontecer em 1, 2 anos, nem 3 anos. Talvez, sei lá, 5, 10 anos nós possamos chegar lá. Mas o importante é que a gente precisa estar na direção correta, a gente precisa enxergar, exatamente, que a gente tem muita ineficiência no transporte público. O ônibus municipal concorre com o ônibus estadual, que concorre com a van, que concorre com o trem, que concorre... Na realidade, na hora em que essa coisa toda estiver dentro de um vetor só, acabou. E todo mundo estudando, você vai eliminar as ineficiências, você vai eliminar esses custos que, na realidade, vão contribuir para um sistema mais eficiente, para um sistema de muito melhor qualidade. Então, eu não quero aqui parecer ao seu ouvinte alguém, enfim, inventando historinha para ganhar voto, não é isso. Estou dizendo que eu concordo e vou trabalhar para que um dia, se não for você, seus filhos e seus netos sejam transportados gratuitamente, porque isso é que abre a diferença da competição. Eles poderão competir melhor pelo avanço na sociedade, pelo avanço na subida da qualidade da vida em função disso. E isso eu quero me comprometer porque eu vou buscar fazer isso. Não estou dizendo que será feito amanhã nem depois da manhã. Mas que nós podemos sim acreditar que isso é possível e trabalhar muito para melhorar isso, nós podemos. Assim como eu hoje tenho a honra de dizer aqui, sou relator de uma importante medida do Brasil, que é o Fundo Nacional de Aviação Civil. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem menos aviões hoje do que tinha em 1960. É possível uma coisa dessa? O Brasil hoje tem menos de 500 aviões comerciais. É lamentável porque nós tivemos a pandemia, nós tivemos todo esse processo e o governo não teve, a sociedade brasileira não teve como ou não investiu nas companhias aéreas. As nossas 3 grandes companhias aéreas, que são a Latam, a Gol e a Azul, nenhuma delas mais é brasileira, porque todas elas mudaram o comando. Todas elas hoje são estrangeiras, mas muito pior do que serem estrangeiras. Todas elas hoje tiveram que passar por recuperações judiciais, tiveram que passar por recuperação, e graças a Deus, a Latam saiu bem, saiu mais forte da recuperação judicial, mas a Gol também saiu, mas saiu sempre com um número muito menor de aviões. A Gol perdeu dezenas e dezenas de aviões,
A Latam é a mesma coisa. Graças a Deus a Latam, como ela fez o processo de recuperação judicial mais rápido, ela já está recuperando, ela já colocou 12 aviões novos e vai botar mais 10. Olha. Mas até que a gente recupere o número de aviões que a gente tinha, a gente vai ter uma defasagem muito grande de voos no Brasil. No Brasil voam somente 34 milhões de CPFs. A gente tem 212 milhões de brasileiros 200 milhões. e voam somente 34 milhões de CPFs. Então, a gente precisa ampliar o número de brasileiros voando. A gente precisa ampliar as destinações. Aqui eu vou dar um dado que é estarrecedor aqui no Fala Pública. Ligando comercialmente cidades brasileiras hoje, e é um dado da ANAC, eu conheço esse assunto profundamente, só tem hoje 137 cidades brasileiras das 5.580 cidades que se ligam. Vou repetir o número. 137. Em 1960, havia uma política pública que nós, naquela época, atingimos 220 cidades interligadas. Mais de 60. Então, nós hoje temos quase 100 cidades a menos que nós tínhamos em 1960. A que o senhor atribui essa redução, de fato? Somente a pandemia? Ou falta de incentivo? Ou custo mais alto? É um conjunto de razões enormes, né? Mas, sobretudo, é uma política pública equivocada, uma série de questões de tributação equivocada, por exemplo, nos leasings dos aviões, nos tributos sobre a SAF, que é o combustível de aviação. Tem uma série de equívocos que se somam para nós chegarmos nesse lugar. E o primeiro deles, eu vou te dizer qual é, e é inacreditável. Ninguém acredita, mas é verdade. Eu quero que você, ouvinte aqui do Fala Pública, fique sabendo dessa loucura. O Brasil tem 98% das ações judiciais do mundo em relação aos voos. Vou repetir, 96% a 98% de todas as ações mundiais em relação a voos são no Brasil. Porque no Brasil você tem um fenômeno chamado prejuízo moral presumido. Ou seja, você presume que teve um prejuízo moral de um atraso ou de um cancelamento de um voo, enfim. Então, a American Airlines, que faz 2.000 voos por dia nos Estados Unidos e que tem aqui 7, 8 voos por semana, ela tem mais advogados no Brasil para tratar dos voos do que no mundo inteiro para tratar dos 2.000 voos dela. Então, são realidades que a gente não contabiliza, mas este é o grande problema da aviação brasileira. É o excesso de judicialização, o excesso de custo da responsabilidade moral. Alta. Uma tributação absolutamente exagerada. Altíssima. Tanto para o SAF, tanto para o leasing dos aviões, tanto para uma série de questões que compõem o custo global da aviação e que a gente precisa racionalizar e que eu espero agora, nessa medida provisória que eu vou relatar na Câmara, que é muito importante, eu possa corrigir algumas dessas falhas, alguns desses problemas, mas a gente tem questões que são inacreditáveis no Brasil. Como é que a gente pode viver num contexto desse em que praticamente a gente tem sozinho mais ações do que o mundo inteiro tem. Não faz sentido. No seu setor tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você sabe que o Citibank fechou no Brasil a operação dele, não porque não fosse rentável, é porque ele tinha sozinho no Brasil mais ações judiciais que ele tinha no mundo inteiro para tratar de todas as ações dele no mundo inteiro dos bancos. Ou seja, muita dor de cabeça. Para pouco rendimento. Para pouco rendimento. Então é isso. Então, por que as companhias aéreas de low cost não vêm para o Brasil? Não é porque não é rentável, não é porque não é atraente. Nós temos 212 milhões de habitantes, nós temos uma classe média forte, o nosso país está crescendo. Mas o que a companhia vem aqui para perder dinheiro? Você acha que eles vêm? Não. Então não vem. Então eles operam eles operam no mundo inteiro, eles operam na Europa, eles operam na Ásia. E você não tem nenhuma companhia low cost do mundo inteiro no Brasil porque é absolutamente impossível sobreviver a essas questões. Então nós estamos tratando de uma série de assuntos complicados lá no Congresso Nacional. Lamentavelmente, a população muitas vezes não consegue visualizar, não consegue enxergar a profundidade desses trabalhos, né? E por último, eu quero falar a vocês aqui o que é a minha obstinação, que é, na realidade, lutar contra o Brasil ilegal, contra o Brasil da pirataria, Perfeito. O Brasil da ilegalidade. Nós temos, vocês que estão nos ouvindo hoje aí, 56 milhões de brasileiros que vivem sob o domínio do tráfico.
56 milhões de pessoas que estão sob domínio do tráfico. Só aqui no Rio de Janeiro, quase 30%. só no Rio de Janeiro são 4 milhões de pessoas. É uma loucura a quantidade de gente que vive sob domínio do tráfico em áreas restritas, em áreas que são efetivamente comandadas por uma força alheia ao Estado. Eu acredito que esse crime é sim um crime de terror. Tenho lutado muito com o governo, porque o governo aí sim, do mesmo jeito que eu soube elogiar o governo, eu quero aqui mais uma vez dizer que o ministro Lewandowski e todas as autoridades do Ministério da Justiça estão equivocadas quando dizem que não há terror no Brasil. Há terrorismo e há terrorismo grave, porque quando alguém assume funções do Estado e em seu nome atua, ele está praticando um crime de terror. Então, hoje, nas comunidades do Rio de Janeiro, quando alguém cobra luz em nome do Estado, quando alguém cobra água em nome do Estado, quando alguém cobra combustível como gás em nome do Estado, quando alguém cobra para um transeunte transitar ou habitar numa determinada região, ele pratica um crime de terror. Pratica um crime de terror, inclusive atirando a esmo contra a população civil quando se vê ameaçado. Então, por esse conjunto de razões, o que se pratica no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, em áreas segregadas, a meu juízo, são crimes de terror e, desta forma, deveriam ser combatidos. Combatidos pelo Exército, combatidos pela Força Nacional, combatidos pelo conjunto das polícias, e a gente precisa avançar, porque essa é a grande preocupação do Brasil. A gente tem hoje, pra vocês terem uma ideia, é um tema que eu luto todos os dias, algo em torno de 480 bilhões de reais de evasão fiscal de áreas que não pagam impostos. A área de combustível, que eu te falei, que é uma obsessão minha, só na área de combustível são 62,5 bilhões de reais que deixam de ser contribuição para redenção da pobreza, para melhor saúde, para política pública, para melhor habitação. Né? Você vê no sistema de mineração, o Pedro, são mais de 100 bilhões de reais que não são arrecadados. Muito dinheiro. São bilhões e bilhões que poderiam estar financiando a sua melhor moradia, a sua melhor saúde pública, o seu lazer de maior qualidade, a escola pública, o seu transporte gratuito. Para você ter uma ideia, o transporte gratuito no Brasil inteiro, ele vai custar algo em torno de 60, 70 bilhões de reais ano, se nós fôssemos financiar. Mas aí você não está tirando as ineficiências, você não está fazendo efetivamente um grande estudo de otimização dessa área. Eu estou falando, em senso geral, mais ou menos, algo 70, 80 bilhões, você financiaria tudo isso. Só o recurso da mineração seria suficiente para pagar toda a gratuidade no transporte público brasileiro e ainda gerar mais 20 bilhões de excedentes. E sabe como é que você faria isso? Sabe como é que você faz isso? De uma maneira muito simples. Aqui eu quero dizer ao ouvinte do Fala Público. Nada mais simples hoje do que você monitorar uma mina ou monitorar qualquer outra atividade. É só você botar um satélite dedicado a ela. E hoje, com as tecnologias, os satélites, eu quero dizer, entra aí depois no Globo ou no G1 e você vai ver uma matéria que a AGEA do Rio de Janeiro contratou, já te contei isso da outra vez, um satélite israelense. Esse satélite passa a 500 quilômetros de altura, só que ele tem a capacidade de ver até 30 metros debaixo do solo, debaixo de um prédio. Ele sozinho identifica o vazamento de água, vê o tamanho do vazamento da água e comunica à central de operações qual é o vazamento que tem que ser prioritariamente tratado para poder economizar água. A AGEA, em 6 meses, conseguiu economizar mais de 5 milhões e 200 mil litros d'água. E vocês imaginem que isso é água. Agora eu estou falando de petróleo, estou falando de minério, estou falando de coisas que são com outra densidade, com outra capacidade. Você, por óbvio, com um satélite desse, você faz uma supervisão absolutamente precisa. E eu quero dizer aqui que tudo isso que eu estou falando não estou inventando da minha cabeça. Em Minas, a Secretaria de Sustentabilidade de Minas já usa essa metodologia. Só que ela usa essa metodologia para questões de sustentabilidade. O que eu tenho avocado e o que eu tenho dito, e aqui estou usando Fala Pública para isso, é para desafiar o Brasil e a todos. Precisamos usar essa tecnologia para questões de contabilidade e acompanhamento das contas públicas da mineração do Brasil. Para desenvolvimento econômico do Brasil. Se isso for feito, nós vamos resgatar
100 bilhões de reais do ouro que some, do nióbio que some, do urânio que some, enfim, de todas as riquezas que estão sendo expatriadas, de todas as riquezas que estão sumindo por entre os dedos dos brasileiros. E que ninguém vê. E isso é muito fácil de ter feito, porque são hoje controles satelitais. A própria inteligência artificial gerencia o satélite. Sim, claro. São milhares e milhares de satélites que estão em órbita e não fica um satélite dedicado em cima da mina, não. O software ajusta e o satélite que estiver passando colhe a imagem e passa para o próximo. Olha isso. Então são tecnologias que você pode usar e transformar o mundo, transformar a vida brasileira. Por isso que eu estou falando aqui com muita tranquilidade. E esses desafios podem ser enfrentados, como pode ser enfrentado o desafio da gente oferecer uma saúde de muito melhor qualidade para a nossa população. Eu não tenho dúvida, você que está nos ouvindo aqui no Fala Pública, a sua saúde nos próximos 2 anos no Brasil será muito melhor do que é hoje. E será muito melhor basicamente porque você poderá, sendo identificado pelo seu CPF, ajudar a construção de um sistema público de saúde, criticando, avaliando, informando o serviço que você recebeu e cobrando das autoridades públicas um serviço de melhor qualidade. Deputado, tem um detalhe que o senhor estava falando aqui com a gente anteriormente sobre a sua participação, só para a gente terminar o bloco aqui do Fala Pública, do Brasil Journal, né, sobre a Receita Federal fazer parte... O follow the money. Isso. Fala um pouquinho sobre essa situação da Receita Federal fazer parte como um órgão na segurança pública. Como é que é isso? Isso é uma luta que eu estou empreendendo, Flávia, que foi fruto de um seminário que eu participei em São Paulo, lá que o Adriano Pires promoveu, do Brazilian Journal. E um membro lá da Receita Federal me fez essa solicitação e eu achei absolutamente pertinente. Eu quero lembrar quem está ouvindo o Fala Pública aqui que o Al Capone desafiou o FBI dos Estados Unidos durante décadas. Nunca o FBI conseguiu prendê-lo porque ele era muito esperto e ele conseguia fazer todo o contrabando de álcool do mundo, todo tipo de malversação do mundo, até que a Receita Federal Americana botou ele na cadeia. Foi só a Receita. Foi só a Receita que foi capaz de prender o Al Capone. Dessa mesma maneira, nós tivemos agora um incidente do carbono zero, em que a Receita Federal congelou fundos da ordem de 50 bilhões de reais de brasileiros que atentam contra a vida de brasileiros que não pagam impostos, brasileiros que querem efetivamente massacrar aqueles que são mais pobres, massacrar aqueles que mais precisam e usurpam desses o direito de ter uma vida melhor. Então eu quero aqui dizer que lutarei até o fim para que a Receita Federal do Brasil possa ter a característica de órgão de segurança pública do Brasil, para que ela possa monitorar os ganhos e as receitas desses grandes grupos criminosos que hoje assaltam, vilipendiam o Brasil. O Brasil hoje está na mão do crime organizado, como eu já disse aqui a vocês, quase 1/4 da nossa população, 1/4, nós somos 212 milhões de brasileiros, 50 milhões de brasileiros hoje vivem no limite da administração das grandes cadeias de terror, das grandes organizações criminosas. E a gente precisa e vai reverter isso com tecnologia, com esforço e com inteligência. Quero corroborar até com a sua fala, deputado, seu entendimento, que alguns delegados de polícia até do Rio de Janeiro, em suas falas, têm indiciado esses narcotraficantes como terroristas, até mesmo para que a lei possa ser um pouco mais justa em relação à pena, porque muitos deles, não incidindo crime de terrorismo, eles saem com 5, 6 anos de prisão e muitos na audiência de custódia já estão até indo embora. Então o indiciamento desses delegados de polícia está sendo nesse sentido, corroborando com a sua fala. Eu concordo integralmente com eles. Eu fiz uma medida, um PL chamado 2646, em que eu agravo dezenas e dezenas de penas, eu agravo o crime de pirataria, o crime de falsificação, e é esse que está matando as pessoas com álcool aí. Metanol. Né? A gente precisa, de fato, transformar isso num crime hediondo. Já é crime hediondo no Brasil a falsificação de remédios. Sim. Mas tem que ser crime hediondo também a falsificação de bebidas e a falsificação de alimentos, porque isso mata, isso cega, isso vilipendia, isso agride o brasileiro e a gente precisa atuar fortemente. Isso também, deputado, mais uma vez também, no seu caminho também dessa sua fala, importante ressaltar que as nossas polícias de São Paulo e do Rio estão empenhadas, né, nessa investigação, né, Minas também, de onde proveio esse metanol, quem está fabricando, quais são essas fábricas e, por incrível que pareça,
descobriram uma fábrica que simplesmente há 2 décadas, Pietro, funcionava no fundo de uma residência e fornecia vodka batizada. Só que, para piorar, o intermediário dessa compra da vodka, ele passou a comprar de uma outra pessoa. E, para piorar, o combustível que era inserido na vodka, que era o etanol, agora virou o metanol. Então, quer dizer, era o crime do crime. O combustível Que já era ruim, eles batizado, conseguiram piorar. combustível batizado que batizou a vodka, que começou a piorar. Então, assim, a gente espera, deputado, com políticas públicas sérias, como o senhor tem no seu mandato, são 5 mandatos, né? Exatamente. 5 mandatos como deputado federal em Brasília. A gente espera muito que outros parlamentares possam compartilhar do seu conhecimento, dessa sua vontade de mudar o nosso país e de melhorar a qualidade de vida de toda a população, né, Pietro? Deputado, infelizmente, chegando ao fim de mais um episódio aqui maravilhoso com o senhor, esclarecedor. Queria agradecer a presença do senhor aqui e, assim, deixar bem claro que é muito bacana a gente sempre ter aqui convidados com o propósito que o senhor tem, declaradamente com objetivos de monitorar e coibir as fraudes no geral, seja ela na questão do combustível, seja ela na questão dos CPFs, enfim, alguém que esteja imbuído com essa missão. Então, é muito gratificante a gente ver que nosso voto não foi em vão, que o Sim. nosso voto realmente faz algum efeito, porque aquele misticismo de que a política só traz coisas ruins, a gente vai desmistificando aqui através dos atos, das ações. Parabéns pelas atitudes do senhor, parabéns pelas ações que efetivamente dão certo. Tá aí o exemplo do CPF, tá aí o exemplo da questão da briga e das fraudes nos combustíveis que são a cada dia mais assim, relatados. Energia nuclear. Da energia, que é algo tão novo, tão antigo, mas tão novo, Tão né, novo pra gente, e que realmente, assim, esclarece muito. Então, muito obrigado pela presença do senhor aqui, por ter contribuído. Eu quero pedir licença a vocês para dizer que eu sou fã da polícia e do Sistema de Segurança Pública do Rio. O secretário Vitor César tem feito um bom trabalho. Quero aqui parabenizar e louvar o trabalho do chefe da Polícia Civil, o secretário da Polícia Civil, o Felipe Cury, que ele tem feito a diferença e que o Menezes também, igualmente, tem feito um trabalho extraordinário. Quero encerrar esse Fala Pública aqui homenageando esses 3 homens que dedicam a sua vida a dar melhor proteção e segurança às nossas vidas. Muito obrigada, deputado. Pessoal, Fala Pública Podcast teve o prazer de ouvir esse parlamentar, como eu disse, de uma envergadura ímpar, de um currículo que, se você quiser acompanhar, vai ter que ter 5, 6 páginas para ler e que realmente faz a diferença no nosso país. Até a próxima, pessoal.